Justiça. O meu tempo é de 10 minutos, não é? 10 minutos. Agradeço Vossa Excelência, cumprimento todos os senadores e senadoras. Um cumprimento muito especial ao extraordinário relator dessa matéria, senador Tasso Gereissati. Não havia, de fato, alguém melhor para conduzir esse trabalho, em razão da sua experiência, da sua autoridade, do seu equilíbrio, do saber ouvir, de acolher e de rejeitar com a elegância que lhe é peculiar determinadas ideias. Então, realmente, eu reconheço o trabalho de Vossa Excelência como um trabalho lapidar e que marcará a história do Brasil, porque há 20 anos se pretende fazer essa reforma e Vossa Excelência consegue capitaneá-la aqui no Senado com uma maestria muito própria. Devo reconhecer também o trabalho da Câmara dos Deputados, onde estive na legislatura passada, junto com outros tantos. Já no governo anterior se pretendia fazer a reforma, num momento de muita crítica a ela, e sofremos muito as críticas inerentes à pretensão de reforma naquele momento, mas a sociedade assimilou as ideias e a necessidade profunda de se fazer essa correção de distorções do sistema previdenciário. Evidentemente, longe do ideal, gostei da expressão daquele que disse que todos têm razão, cada um tem as suas próprias razões, e recebi ao longo desses 3 anos de discussão, desde o governo passado, diversas entidades, corporações, a demonstrar suas preocupações em relação a essa matéria. O ferimento de direitos adquiridos, de expectativa de vida, de planejamento daquilo que tinha quando ingressou numa determinada carreira. Então, tudo isso é muito doloroso mesmo para nós parlamentares, e temos que enfrentar isso com um remédio muito amargo para a solução da rigidez econômica e financeira do nosso país. Mas é preciso fazê-lo. E de tudo quanto eu recebi de informações, de notícias e sugestões, senador Tasso Gereissati, obviamente que não pude encaminhar todas, não é? Ainda que concordasse naquele momento, mas é um jogo que está sendo jogado, que precisa ser otimizado, tanto que a ideia de se fazer uma PEC paralela é justamente para que seja promulgada já a essência da reforma da Previdência. Mas um ponto me chamou a atenção, e este ponto eu peço especial atenção de Vossa Excelência, de tudo quanto me veio até aqui em relação a eventuais distorções que poderiam surgir para corrigir outras distorções, que é a do inciso 2 do parágrafo 8º do artigo 4º, cuja supressão é proposta por mim numa emenda que apresentei a Vossa Excelência. E que me parece também o senador Jacques Wagner fez uma emenda de igual teor. Até por conta do tempo, eu vou otimizar relatando a Vossa Excelência exatamente do que se trata. A redação dada ao inciso 2 do parágrafo 8º do artigo 4º da PEC 6 acaba por tornar nula a garantia de que o servidor alcançado pelas regras de transição terá direito à aposentadoria integral, com base na remuneração do cargo efetivo. Na forma do inciso 2, se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis, por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo, estabelecido pela média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou ao tempo total de instituição da vantagem, que será aplicada sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis. Vai dizer, se a lei estabelecer a qualquer tempo uma vantagem dessa natureza vinculada ao desempenho ou à produtividade do funcionário, o servidor a perceberá apenas na proporção do número de anos em que tenha recebido. Esse tipo de remuneração é próprio dos fiscos estaduais e municipais e de outras carreiras. A título de exemplo, em Minas Gerais, o fisco mineiro, há uma gratificação nesses moldes vinculada à produtividade e desempenho que responde por 75% da remuneração do servidor atualmente. Ou seja, 75% da remuneração básica dele é dessa variável. Tal gratificação existe desde 1975 e, sobre a sua totalidade, é recolhida a contribuição previdenciária. Então, se recolhe normalmente com base nisso, fazendo o servidor jus por previsão legal a percepção da mesma por ocasião da aposentadoria. Veja-se o paradoxo, senador Tasso. Um servidor de qualquer carreira assentada na forma de subsídio que tenha ingressado antes de 2003, contribuindo pelo interstício mínimo fixado na PEC nas diversas regras, 5 anos no cargo, bem como os demais requisitos,
faz jus à percepção da totalidade de sua remuneração por ocasião da inatividade. Já um outro servidor, também que tenha ingressado antes de 2003, como no exemplo descrito, cuja remuneração seja composta de vencimento e gratificação de desempenho, não obstante também contribua durante toda a sua vida laboral sobre a totalidade da remuneração, vencimento mais gratificação, para fazer jus à totalidade de sua remuneração por ocasião da inatividade, terá necessariamente ter contribuído por no mínimo 35 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria se homem e 30 anos se mulher. É tão flagrante a disparidade de critério, 35 versus 5 anos no cargo, que um servidor homem que tenha ingressado numa carreira estruturada na forma de vencimentos e gratificação de desempenho antes de 2003, com mais de 40 anos de idade, nem se ele trabalhar até a aposentadoria compulsória, não perceberá na inatividade a totalidade dos proventos, enquanto que um servidor de carreira similar, estruturada na forma de subsídio fixo, poderá se aposentar com a totalidade dos rendimentos após 5 anos apenas no cargo, atendidos os demais requisitos comuns a ambas as situações. Isso tudo revela uma injustiça com ambos os servidores contribuindo sempre pela totalidade da remuneração ao longo da sua vida. Outro aspecto relevante sobre esse tema é que a maioria das carreiras do funcionalismo federal é estruturada na forma de subsídio, ou seja, a economia gerada por esta supressão seria ínfima no âmbito federal. Já a disparidade de critério e a insegurança jurídica geradas por essa situação são evidentes. Qual é a minha proposta, senador Tasso Gereissati? Que eu já compartilhei com o senador Fernando Bezerra, líder do governo, com o senhor Rogério Marinho, absolutamente responsável em relação à rigidez da proposta e que concordou numa conversa que tivemos aqui agora, porque a proposta inicial do governo era estabelecer um prazo de 10 anos para uma média aritmética em relação a essas gratificações, e não 35 anos, como fez a Câmara dos Deputados. Então, qual a sugestão que apresenta a Vossa Excelência? A melhor solução, no momento, é a supressão do dispositivo com um compromisso de inserção na PEC paralela da redação original enviada pelo Ministério da Economia. E aí eu faço a transcrição daquilo que era o original do Ministério da Economia, que foi agravado sobremaneira, porque me parece a Câmara, com todo o respeito que merece, a casa que pertence, não anteviu o que isso refletiria, de fato, na vida desses servidores que recebem como a maioria da sua remuneração essa remuneração variável. Então, a repristinação, a supressão desse inciso, com a inclusão na PEC paralela da regra proposta originalmente pelo governo, que é a média aritmética dos 10 anos, sem que isso represente qualquer tipo de prejuízo para a rigidez da reforma da Previdência. Então, senador Tasso, de todos os pontos que me vieram, vários deles, de todas as carreiras, de magistrados, de policiais, de membros do Ministério Público, de advogados públicos, de fiscais, etc., eu, de fato, destaquei esse ponto que me pareceu de uma injustiça muito grave, não por parte do governo, porque o governo fez uma proposta tolerável, mas por parte da Câmara, que acabou por agravar muito a situação desses servidores. É por isso que peço encarecidamente que Vossa Excelência considere ou reconsidere a sua posição em relação a esse tema. Repito, com eventual anuência do líder do governo, senador Fernando Bezerra, do secretário Rogério Marinho, com a devida vênia dos deputados que pensaram nessa proposta de alteração daquilo que veio do governo, porque isso, antes de mais nada, estabelecerá uma justiça a categorias profissionais que precisam ver essa correção de distorção ultimada aqui no Senado da República. Então, com as renovadas homenagens ao trabalho de Vossa Excelência, ao equilíbrio, à capacidade de ouvir, é que faço esse pedido muito especial para que possa ser acolhido no seu relatório, evitando que se apresente destaque para votação em separado. Muito obrigado, senador. Mandarei por escrito a Vossa Excelência. Obrigado, senador Rodrigo Pacheco. A palavra pela ordem de inscrição, senador Oriovisto Guimarães. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar, antes de mais nada,